O que eu não falei no Monark que eu gostaria de ter dito? Cara, que clickbait horrível. É verdade o que eu vou fazer aqui. Eu queria ter dito isso no Monark e não falei. Ah, você não sabe, né? Eu fui lá no Monark. Isso aqui deveria ser um vídeo devocional e é um vídeo para crescimento espiritual, mas tem a ver para puxar o gancho com a minha ida lá no Monark. O que é? Diz respeito a nacionalismo, ao reino de Deus e a Apocalipse. Então, vem comigo. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você está conosco há mais tempo, conhece o nosso trabalho e deseja nos ajudar a chegar ainda mais longe, aumentar a qualidade do que a gente faz por aqui, considere a hipótese de se tornar um membro desse canal. Membros desse canal permitem que a gente tenha boas edições, que a gente tenha bons equipamentos e a eles toda a minha gratidão, também vídeos exclusivos aí para vocês, enfim. Torne-se um membro, participe dos nossos benefícios exclusivos e nos ajude a chegar mais longe. Lá no Monark, ele me fez uma pergunta se eu era nacionalista. Eu falei que eu não gostava muito da ideia. E a verdade é que no meio de um diálogo, às vezes os melhores argumentos nos fogem. E às vezes o direcionamento da conversa não permite que você force a barra para dizer exatamente aquilo que você quer. Tá aqui o que eu gostaria de ter dito sobre nacionalismo. Eu e você fomos chamados para uma nação alternativa. Aquele lance da pátria estar nos céus, eu e você, a gente foi chamado para um outro tipo de nação. Perdi uma oportunidade talvez de pregar o evangelho de maneira mais clara. Putz, perdi. Nem sempre rola do jeito que a gente queria, mas eu faço aqui, tá bom? Do que eu tô falando? Bíblia 365, se você não tem a sua ainda, dá uma passada aqui na descrição, tem um link para você adquirir a sua e acompanhar os nossos devocionais por aqui. Eu queria falar com você sobre precisamente esse lance de ser uma nação diferente em Apocalipse, livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem como as nuvens do céu e todos verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim. Amém. Veja só, quando João ele começa a escrever o livro de Apocalipse, ele começa com essa imagem de Jesus fazendo de nós um reino de sacerdotes. Isso daí faz alusão, nos lembra, ecoa aquilo que a gente observa lá em Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, a gente tem essa mesma promessa aos israelitas, de que eles seriam feitos uma nação de sacerdotes. E o que a gente tem que lembrar lá de Êxodo 19, que se aplica também aqui em Apocalipse e que deve se aplicar para nós cristãos no tempo de hoje, é o tamanho do desaforo, da ousadia que é dizer isso daqui, que a partir desse povo está se constituindo um reino de sacerdotes. Em primeiro lugar, pela questão do reino. Vamos voltar aí no tempo e pensar lá no tempo de Êxodo, o que são aquelas pessoas que estão recebendo essa mensagem no livro de Êxodo? São escravos de um determinado rei, escravos de um faraó, libertos por Deus, libertos das mãos de faraó por Deus. Qual era o reino que essas pessoas conheciam? O que era um reino? Era o domínio do Egito, era o domínio do faraó. Você pegar para escravos e dizer que a partir deles será feito um novo reino, isso é por si só muito desafiador, isso é por si só extremamente ousado, isso é por si só algo inimaginável. É esse o tipo de reino que a gente está tratando lá em Êxodo capítulo 19. Escravos que foram libertos e agora serão um reinado, um reino. Aqui em Apocalipse nós temos o mesmo tipo de ousadia. Quem são as pessoas que estão recebendo essa carta? São pessoas que estão distantes do seu líder João, que foi preso pelo Império e que agora observam o Império Romano como o único reino possível e o imperador como o único rei que existe. E então Jesus, que foi crucificado por esse império, aparece em grande glória e todos os reinos da terra e o império veem as feridas
no corpo de Jesus e lamentam por ter matado o próprio Deus. Mas então essas pessoas que seguem aquele que foi assassinado pelo próprio império são chamados para constituir um outro reino. Em primeiro lugar, eu não sou nacionalista, patriota. Por quê? Porque eu fui convidado para a pátria de Jesus Cristo, para a nova nação, para essa nova família que tem gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, e que confessa Jesus acima de todas as coisas. E confessa Jesus como o verdadeiro rei. E isso é um desaforo para César. Porque quando você diz que tem um outro reino, em primeiro lugar você está dizendo que o rei não é Faraó, em Êxodo. Em primeiro lugar você está dizendo que o rei não é César, em Apocalipse. E em primeiro lugar eu estou dizendo que, cara, amo o Brasil, mas em primeiro lugar não é o Brasil. É uma nação que é constituída por gente de toda língua, de toda tribo, de todo povo. Em primeiro lugar é Cristo. Então, o nacionalismo não mexe muito com os meus afetos. Era isso que eu gostaria de ter dito para o monarca num primeiro momento. Nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes alternativo àquele império que é o império de César. Em segundo lugar, nós não somos apenas um reino, somos um reino de sacerdotes. E o sacerdote, o que ele faz? O sacerdote, ele é um elo, ele é um representante, ele é uma conexão entre as pessoas e Deus. Ele representa as pessoas diante de Deus e ele representa Deus diante das pessoas. A ideia é que este reino seja um reino de pessoas que conectam o mundo a Deus. Em primeiro lugar, muito antes de eu conectar as pessoas à minha identidade cultural brasileira, o meu objetivo é conectar pessoas a Deus. Em primeiro lugar, antes de defender o bem das pessoas que partilham da mesma nação que eu defendo o bem daqueles que Deus quer alcançar. Então, essas coisas eu gostaria de ter dito no Monark. E, por incompetência minha, não fui capaz de dizer. Mas o fato é que eu e você somos chamados para essa missão extraordinária de, rejeitando o poder e os reinos desse mundo, sermos emissários do próprio Deus para que o mundo conheça o verdadeiro rei. Rejeitando ser súdito de qualquer autoridade desse mundo, em primeira instância, só somos súditos de qualquer autoridade porque Deus as constitui em primeiro lugar, rejeitando essa submissão a César, eu sou submisso a Deus em primeiro lugar. Eu sou submisso a Jesus em primeiro lugar. E então eu posso fazer conhecido de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, que existe um verdadeiro reino, um verdadeiro trono. Eis o Evangelho. Um rei que topou se fazer homem, ser traspassado por pregos para que fôssemos salvos e então família dele. Fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Isso nos dá a noção de como viver e também nos dá a noção do livro de Apocalipse e do que ele vai tratar. Em primeiro lugar, o livro de Apocalipse é um livro que estabelece os eixos da verdadeira adoração, a quem é rei de verdade. Não a César, mas a Jesus. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, não vai embora ainda. Tem outro aqui. Você ficou até o final? Assiste o outro. E aí eu posso dizer que eu vou ficando por aqui. Até a próxima.